Sabe aquele momento em que os filhos ainda estão longe de ser adultos, mas também deixaram de ser crianças? Para alguns pais, essa é uma fase bastante desafiadora. Quando menos se espera, aquela criança carinhosa e obediente passa a dar lugar para toda a rebeldia típica da adolescência. Nós vamos conversar agora mesmo com a doutora Liliana Martins, que é psicóloga, que está connosco via online. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora. A primeira questão que nós lhe colocamos é a seguinte: como lidar com esta fase da vida, não é? Esta fase de transição de criança para adolescente e de adolescente para adulto, enfim. Há ali toda uma complicação de emoções. Gostaríamos de saber, doutora. Antes de mais, bom dia e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui convosco a falar sobre um tema que me é tão querido, porque é a minha realidade todos os dias, faz parte do meu trabalho realmente esta intervenção com adolescentes, são a maior faixa do meu público. Se calhar um bocadinho para enquadrar aquilo que é a adolescência. A adolescência é realmente um período muito dúbio, muito difícil, em que estamos a transitar de crianças para adultos, mas naquele período que fica entre o meio nós não sabemos muito bem o que esperar. Acontecem efetivamente alterações a nível físico, a nível emocional. É um período de muitas revelações, mas de muito poucas certezas. Nós não temos certezas em relação ao nosso corpo, não temos certezas em relação às relações que estabelecemos com o outro, nem ao nosso próprio pensamento. Eu gosto sempre de usar a frase de uma colega minha de profissão que diz que é neste período da adolescência que nós estamos a construir a nossa pele, a pele com a qual teremos que lidar e que teremos que ter o resto da nossa vida. Estamos no fundo a construir aquilo que nós seremos. Alguns fazem-no de uma forma mais adequada, outros de forma não tão adequada. E esta rebeldia pode ser o resultado de um conjunto enorme de coisas. É uma fase em que o cérebro da criança está ainda em desenvolvimento, mas existe uma parte do cérebro que é essencial, que não está ainda totalmente desenvolvida, a qual nós chamamos o córtex pré-frontal. E é esta parte do nosso cérebro que nos permite ter juízo crítico, que nos permite sentir culpa, que nos permite ter uma maior responsabilidade e prever consequências de atos que nós podemos ter. O facto de ele não estar ainda totalmente desenvolvido pode explotar aqui alguma dificuldade em gerir certas emoções e em ter comportamentos que não são tão adequados para aquela altura, e o que nós chamamos dos tais comportamentos de rebeldia. Doutora, para esse cérebro que está em formação, acredita que as tecnologias, o uso exacerbado desses meios pode aumentar a rebeldia no adolescente? Sim. Nós fomos agora, neste período pós-pandemia, aprendemos todos nós a lidar com a tecnologia de uma forma diferente. E mesmo nós que já conhecíamos uma tecnologia pré-pandemia, agora estamos a redescobrir a tecnologia, a aprender coisas novas. Mas não podemos esquecer que estes adolescentes tiveram esta fase do ciclo de vida que já é tão complicada, tiveram que a desenvolver com base em tecnologia, ou seja, eles tiveram que estabelecer muitas das suas relações através da tecnologia e acabaram por criar este hábito. O que acontece é que há uma perda relacional, porque fixam-se muito nestas tecnologias e quando elas são retiradas por algum motivo são causadores de grandes níveis de ansiedade, mesmo de alguns quadros depressivos, porque realmente eles não sabem lidar com estas com certos tipos de emoções sem ser através daquela ferramenta.
e o retirar, isto é apenas um exemplo, o retirar este meio de tecnologia pode ser desencadeador de um ato rebelde, daquilo que nós podemos chamar uma birra ou um comportamento não adequado. Eles usam também muito as tecnologias para fugir a certos tipos de emoções que possam sentir, no sentido em que se escondem atrás destas plataformas ou destas redes sociais para tentar gerir da melhor forma que sabem a relação. O que faz que quando eles estejam em relação direta com o outro, de uma forma mais pessoal, não saibam como agir. E não sabendo como agir, a melhor defesa será sempre o ataque. Muito bem. Doutora, quais são as crises mais comuns desta fase da adolescência? Sim, podem haver vários tipos de crises, por exemplo, os quadros ansiosos e os quadros depressivos estão muito presentes, e podem haver a famosa crise existencial, não saber quem sou. Existe uma tríade muito importante neste estudo da adolescência, que é o eu, o outro e o mundo. Portanto, eu estou a tentar perceber quem é que eu sou, depois estou a tentar perceber quem é que o outro é, como é que eu sou na relação com o outro e ele comigo, e qual é o meu lugar no mundo. E isto apesar de parecer explicado assim uma coisa muito simples, é uma coisa que acarreta que põe muitas questões. O adolescente põe-se muitas questões a ele próprio, tentando perceber qual é o papel dele perante o outro e no mundo, e isto é uma coisa muito difícil de se fazer. O que pode ajudar muito é realmente ele sentir que tem uma pessoa, neste caso seriam os pais, ou uma pessoa da sua confiança, que estará ali com uma postura de escuta ativa, realmente e genuinamente interessado em escutá-lo de forma a ajudá-lo, uma escuta sem julgamento que permita realmente estabelecer uma relação de confiança em que ele sinta espaço para explicar da melhor forma aquilo que está a sentir. Algumas outras estratégias, como por exemplo a escrita terapêutica, quando a pessoa não é capaz de verbalizar e de explicar aquilo que está a sentir, escrever uma carta a alguém, escrever uma carta a si próprio, e no fundo isto são algumas técnicas que podem ajudar, mas o essencial é mesmo ele sentir que está a ser escutado de uma forma que não está a ser julgado, está a ser apenas escutado no sentido de poder ser ajudado, e isto pode ajudar muito à resolução desta tal crise existencial. Muito obrigada, doutora Liliana Martins, por ter contribuído aqui no nosso programa, e fica aqui registado esse conselho que de facto a escuta empática é fundamental entre pais e filhos. Os pais nesta fase da vida precisam de estar presentes, porque se houver essa participação ativa, com certeza o adolescente vai se sentir muito mais seguro. Muito obrigada, um bem-aja. Pode. Mais uma coisa. Pode sim. É que realmente nós estamos agora a atravessar uma fase em que realmente algumas destas crises podem também ser o uso, porque eles querem, os adolescentes têm a característica de quererem tudo no presente imediato, e este sistema de recompensa que também não está ainda aquilo que os satisfazia antigamente, brinquedos, filmes, essas coisas, agora já não é suficiente. Eles precisam de mais, precisam de experiências novas, e muitas destas experiências têm sido, pelo menos daquilo que me tem chegado, experiências com drogas, com álcool ou com outro tipo de substâncias que não sejam assim muito positivas. Portanto, eu também gostava de deixar aqui este registro, porque realmente esta pode ser uma crise, pode ser um comportamento desadequado para lidar com todas estas, com todo este turbilhão que é a adolescência.
Isso mesmo, doutora. E para isso, os pais precisam estar em alerta para ver a mudança de comportamento desses adolescentes e assim poder agir enquanto há tempo. Agradecemos a sua participação aqui no programa. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, eu. Muito obrigada. Agora nós ainda